Bom, pessoal, vamos à segunda aula sobre eletrodinâmica. Na aula de hoje, estudaremos o que é resistência elétrica. Além disso, estudaremos o que são resistores e quais são seus efeitos. Veremos também, ao final, a primeira lei de Ohm e as suas aplicações aos circuitos elétricos. Vamos em frente! Para que você possa compreender o que é resistência elétrica, faremos uso de uma analogia muito bacana. Se você pudesse escolher, qual dos percursos a seguir você seguiria? O primeiro, em que temos um motociclista para atravessar um caminho cheio de espinhos mortais e um dragão bastante enfurecido? Ou o segundo percurso, em que temos uma tempestade cheia de raios e, ao final dela, um boleto bastante ameaçador, inclusive mais ameaçador que o nosso dragão, beleza? Ou, quem sabe, o terceiro caminho, em que temos uma pista plana, sem maiores obstáculos em seu caminho. Se você estiver em suas plenas faculdades mentais, eu acho que você provavelmente escolherá o caminho número 3. Muito bem! Os condutores funcionam mais ou menos assim também. É que existem condutores que facilitam a passagem de corrente elétrica. Existem condutores, por outro lado, que dificultam essa passagem. Então, em nossa analogia, é como se a motocicleta fosse as cargas elétricas, enquanto que os nossos caminhos são os diferentes condutores que podemos encontrar por aí. Verifique em nosso exemplo que temos 3 condutores diferentes, de tipos materiais diferentes, de arranjos moleculares diferentes, e que cada um facilita ou dificulta a passagem da carga elétrica de um jeito diferente. Veja que no primeiro, a nossa carga elétrica possui uma grande dificuldade em atravessá-lo. No segundo, nós percebemos que a dificuldade diminui, mas ainda existe. Já no terceiro condutor, temos aqui uma facilidade enorme, praticamente nenhuma dificuldade para a nossa carga elétrica. O que chamamos de resistência elétrica é justamente isso, é a propriedade que os materiais possuem em resistir à passagem de corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a resistência elétrica de um material, maior será a dificuldade da corrente elétrica em atravessá-lo. No exemplo dos 3 condutores que nós colocamos agora há pouco, o condutor número 1 possui a maior resistência de todas, pois apresenta maior dificuldade para a nossa carga elétrica em atravessá-lo. Em seguida, o condutor número 2 seria o condutor intermediário. Ele não tem uma resistência muito grande, mas também nem tão pequena assim. O condutor número 3, que apresenta maior facilidade para a nossa carga elétrica, é também aquele que possui a menor resistência elétrica. Beleza? No Sistema Internacional de Unidades, nós medimos resistência elétrica em ohms e, para isso, utilizamos o símbolo ômega. Lembre-se que na eletrostática aprendemos o que são materiais isolantes e o que são materiais condutores. Ora, materiais isolantes são aqueles que dificultam a liberdade das cargas elétricas em atravessá-los e, portanto, pelo que aprendemos agora, possuem alta resistência elétrica. Por outro lado, os condutores são aqueles materiais que facilitam o trânsito de cargas e, portanto, possuem baixa resistência elétrica para essas cargas. Como exemplo de isolantes, temos a borracha, a madeira, o vidro, enquanto temos os metais de uma maneira geral para os condutores. Beleza? Pessoinhas?
Existem elementos elétricos que são fabricados com a função exclusiva de reduzir a passagem de corrente elétrica num sistema. Ou seja, são materiais cuja única função é ter resistência elétrica. Esses materiais são chamados de resistores. E aqui temos um exemplo de resistor. É um material justamente com esse aspecto. Essas listrinhas que vocês estão vendo são coloridas para que alguém que esteja mexendo com esses resistores em laboratório consiga, através de uma tabela, identificar qual é o valor de resistência elétrica associada a esse resistor. Isso é muito útil para quem estuda física, para quem estuda engenharia elétrica, para pessoas, no geral, que mexem com um laboratório desse gênero. Belezinha? Vamos observar como é que esses resistores funcionam na prática. Retornamos ao simulador que utilizamos na aula passada sobre a corrente elétrica. Podemos selecionar, dessa vez, um resistor. Veja que esse resistor, à medida que mudamos a sua resistência elétrica, possui um padrão de cores diferentes. E, como eu falei para vocês, esse padrão de cores nos ajuda a identificar qual é o valor de resistência elétrica para esse resistor através de uma tabela convencionada. Mas não se preocupe, essa tabela só é preocupação de quem mexe com laboratório de elétrica mesmo. Alguém que faça física, alguém que faça engenharia elétrica. Pessoinhas, selecionarei 3 baterias que possuam a mesma tensão elétrica, a mesma diferença de potencial. Colocarei aqui, por convenção, 3 baterias de 42 volts cada uma. Vamos lá! Finja que eu estou acertando os valores de primeira, beleza? Olha só a habilidade. Gente, o que eu vou fazer é associar um resistor para cada bateria dessas e nós veremos o que acontece com a corrente elétrica, beleza? Vamos fazer o seguinte. Colocarei aqui um resistor que tenha 3 ohms somente. Resistência bem pequenininha, né? Logo em seguida, pegarei aqui um resistor de 6 ohms, um pouco maior, né? E aqui eu vou colocar uma resistência de exatamente 21 ohms, tranquilo? Colocar aqui uma resistência bem maior para você ver o que acontece. Logicamente que precisamos de fios condutores para que possamos fechar a nossa associação. Coloca um fio aqui, muito bacana. Coloca outro fio aqui também, né, para ficar bem bonitinho. Aí coloca mais um fio aqui, olha que lindo. Veja que a corrente elétrica, nesse caso, possui uma velocidade bastante absurda, né? Isso é interessante. Guarde isso em mente. Daqui a pouquinho a gente vai comentar justamente isso. Vou colocar um fio aqui. Perceba que eu estou tomando um certo cuidado para deixar esse circuito bem bonitinho, né? Para que a nossa análise fique bem bacana, para que você possa associar também o que nós estamos aprendendo agora aos futuros circuitos que nós trabalharemos nas questões, beleza? É bem interessante a gente observar isso, né? E aí você vai poder fazer conexões mentais mais rapidamente. Legal. Pronto, falta bem pouquinho, vê só. Falta aqui a gente fechar esse circuito com a bateria de 42 volts e o resistor de 21 ohms. Visualmente, nós temos efeitos bastante interessantes. Lá no resistor de 3 ohms, perceba que a corrente elétrica é frenética. No resistor de 6 ohms, nem tanto. Quando chegamos no resistor de 21 ohms, a passagem de cargas elétricas é bastante vagarosa.
Pessoinhas, isso acontece pelo que nós destacamos agora há pouco. A resistência elétrica é uma grandeza que indica a dificuldade que um certo material, nesse caso, que um resistor apresenta em passagem de carga elétrica. Beleza? No caso do resistor de 3 ohms, nós temos a maior passagem de cargas. Temos, portanto, a maior corrente. Temos aqui um aparelho capaz de medi-la. Veja que aqui nós temos uma corrente elétrica de 14 amperes. Aqui no meio, em que nós temos uma passagem intermediária de corrente elétrica, nós verificamos uma corrente de 7 amperes. E, na última opção, na opção de 21 ohms, nós temos uma corrente de 2 amperes. Por que é que a corrente elétrica muda de um exemplo para o outro? É que aprendemos na aula passada que a corrente elétrica é o quociente entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo levado por essas cargas para atravessar determinado trecho desses nossos caminhos. Veja que na primeira opção, nós temos uma carga bastante frenética, como eu falei para vocês. Quer dizer, então, que esses carinhas levam menos tempo para atravessar determinado trecho do circuito. Portanto, a corrente fica maior. No meio, nós temos uma carga elétrica que não está tão apressada, não está tão lenta, né? E, ali no final, nós temos a menor corrente elétrica de todas. Afinal de contas, é aqui que as cargas elétricas levarão mais tempo para atravessar determinada região desses caminhos que nós interconectamos. Beleza? Podemos dizer, inclusive, e essa é uma conclusão que nós repetiremos mais tarde, que resistência elétrica e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. No local em que temos a menor resistência de todas, temos a maior corrente de todas. E, no local em que temos a maior resistência elétrica, temos a menor corrente elétrica. Faz sentido, né? Resistência elétrica é a medição de quão difícil é a passagem de corrente em determinado local. Beleza? Voltemos ao quadro. A passagem de corrente elétrica por um determinado resistor possui um efeito bastante característico, chamado de efeito Joule. Para que possamos ilustrá-lo, escolhemos aqui duas cargas elétricas indo de encontro a um determinado resistor. Pelo que aprendemos, a função única do resistor é estabelecer determinada resistência elétrica à passagem deste fluxo de cargas. Na verdade, o que se verifica é que essas cargas elétricas são associadas a elétrons no sentido real da corrente elétrica, que aprendemos na aula passada. Esses elétrons entrarão em colisão com os átomos desse resistor e, no final do percurso, terão suas velocidades reduzidas graças a essas colisões. Pessoinhas, aprendemos que energia cinética é a mesma coisa que a massa daquele corpo vezes a sua velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Neste momento, anterior à colisão, temos uma grande energia cinética, pois, nesse momento, a velocidade dos elétrons é grande. Ao final do percurso, verificamos uma baixa energia cinética, porque a velocidade dos nossos corpos foram reduzidas. Beleza? Temos, então, uma energia cinética inicial e uma energia cinética final. E a relação entre elas é que a energia cinética final é menor que a energia cinética inicial. Mas para onde foi essa energia?
Afinal de contas, sabemos que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. E tá aí a nossa resposta. A energia cinética que foi desperdiçada aqui no meio transformou-se em outra energia. Quando nós pegamos alguns termômetros e colocamos nas redondezas desse nosso sistema, nós verificamos que há, nas regiões do resistor, um aumento significativo de temperatura. E esse aumento de temperatura nos indica que a energia cinética foi transformada, em parte, em calor, em energia térmica. Basta você pensar que, durante as colisões dos elétrons com os átomos desse resistor, os átomos desse material ficaram mais agitados. E essa agitação resulta num aumento de temperatura. E é isso que faz com que tenhamos uma liberação de calor. Afinal de contas, se esse carinha tem partículas mais agitadas, sua temperatura aumenta e o calor é uma transferência de energia que vai do corpo mais aquecido para o corpo menos aquecido. Daí a liberação de energia térmica, beleza? E esse é o efeito Joule, a energia cinética das cargas elétricas que veio da energia potencial elétrica foi dissipada em forma de calor, também chamado de energia térmica, beleza? Isso é o efeito Joule, nunca se esqueça. É a liberação de calor em determinado material que possua resistência elétrica graças à passagem de corrente elétrica, ok? O efeito Joule possui diversas aplicações importantíssimas para o cotidiano. É por conta dele que podemos tomar banhos quentes. Muito obrigado, efeito Joule, por existir. Gente, o que acontece é que dentro dos chuveiros elétricos nós possuímos um determinado resistor, que muita gente fala no cotidiano simplesmente em resistência. Não é? É muito comum ouvirmos o caso de alguém dizer que, caramba, a resistência do meu chuveiro queimou. Na verdade, é o resistor que queimou, beleza? Gente, vê só. Quando nós colocamos uma certa corrente elétrica para passar por esse resistor, nós teremos um aquecimento dele via efeito Joule. E, como nós temos passagem de água que vem por esse cano, a água será aquecida por essa liberação de calor e, em seguida, cairá para o nosso banho perfeito, beleza? Então, é uma aplicação muito bacana do efeito Joule mesmo. Outra aplicação importantíssima é para a existência de lâmpadas, sobretudo as lâmpadas incandescentes. Veremos as lâmpadas de outros tipos mais adiante, em outras aulas. Mas, por enquanto, o que você precisa entender é que as lâmpadas incandescentes são formadas por um filamento de um elemento chamado de tungstênio. O tungstênio é interessante por possuir uma alta resistência elétrica. Quando a corrente elétrica passa por esse resistor, nós temos o efeito Joule, liberação de calor e, nesse caso, liberação de luz. É que a corrente elétrica, ou seja, os elétrons, passarão por esse material, doando energia para os próprios elétrons desse materialzinho daqui, desse resistor. Esses elétrons vão saltar de camadas e depois retornarão para camadas mais internas, liberando a luz por fim. Beleza? Então, no caso do filamento do tungstênio, além da liberação de energia térmica, nós temos liberação também de energia luminosa. Tranquilo?
E aqui nós temos uma curiosidade bem bacana. A corrente elétrica aquece rapidamente o filamento de tungstênio, que, em torno de 2.500 graus Celsius, se torna incandescente e passa a emitir luz, o processo que nós explicamos agora há pouco. A eficácia, no entanto, é pequena. Aproximadamente 90% da energia elétrica é convertida em calor. Veja só, muita porcentagem para a energia térmica. E apenas 8% é convertida em luz visível. Como eu falei para vocês, nas próximas aulas veremos lâmpadas de maiores eficiências, que conseguem converter a energia recebida em uma maior quantidade de energia luminosa, em detrimento da energia térmica, né? A lâmpada incandescente realmente esquenta bastante. Você chega a sentir uma mudança de temperatura no ambiente em que você está localizado, ok? Agora que conhecemos a resistência elétrica e conhecemos os resistores, podemos compreender o que é circuito elétrico. Podemos, inclusive, afirmar que ao longo de toda a eletrodinâmica trabalharemos com circuitos elétricos. Pessoal, um circuito elétrico nada mais é que o conjunto de caminhos que permitem a passagem de corrente elétrica. E, nesses caminhos, podemos associar dispositivos elétricos, como, por exemplo, os resistores ou as lâmpadas que vimos agora há pouco. E, para que exista essa passagem de corrente elétrica, precisamos de pelo menos um gerador, que seria uma bateria ou uma pilha, como também vimos desde a aula passada. Temos aqui um exemplo de circuito elétrico, na verdade, de um circuito elétrico aberto. É que temos um resistor e um certo gerador. Porém, essa chave aberta impede que a diferença de potencial desta bateria seja aplicada a todo o circuito. Interprete essa chave aberta como o interruptor de uma lâmpada que está apagada. Quando você fecha esse circuito, ou seja, quando essa chave fica fechada, dessa vez a diferença de potencial do gerador será aplicada ao restante do circuito. E isso fará com que nós tenhamos a circulação de uma corrente elétrica. Perceba que a corrente passa pelo resistor e, de acordo com o sentido convencional, sai do polo positivo, que é a região de maior potencial elétrico, a fim de chegar ao polo negativo, que é a região de menor potencial elétrico. Esses caminhos que foram associados formam o nosso circuito elétrico. E esse é o circuito elétrico mais simples que você pode imaginar. É formado por um gerador e por um resistor apenas. Logicamente que não é nada prático desenharmos um resistor com esse aspecto. Eu mesmo, que sou um péssimo desenhista, sofro só de olhar. Portanto, utilizamos o seguinte símbolo para representar um resistor em nosso circuito elétrico. É interessante você perceber que colocamos um R para indicar a resistência elétrica associada a esse resistor. Da mesma forma, não é nada prático desenhar um gerador com essa configuração. Portanto, utilizamos também um símbolo apropriado. Veja que é um símbolo bastante simples. Temos aqui duas retas paralelas, uma maior e uma menor. A reta maior sempre representa o polo positivo, ou seja, a região de maior potencial elétrico, e a reta pequenininha sempre vai representar a região do polo negativo, ou seja,
a região de menor potencial elétrico. Veja também que esse U representa a diferença de potencial estabelecida para o circuito elétrico através do gerador, que chamamos simplesmente de tensão elétrica. Tranquilo? Temos aqui, portanto, o circuito elétrico mais simples de todos. Apenas um gerador e um resistor associados. Note que o sentido convencional da corrente elétrica é obedecido. A corrente sai do polo positivo, ou seja, do maior potencial elétrico para o polo negativo, que é o menor potencial elétrico desse circuito. E, ao fazer essa travessia, a nossa corrente passa por nosso resistor. É interessante notar também que nem só de resistores vive o circuito elétrico. É que podemos utilizar também lâmpadas em seu lugar. Isso porque as lâmpadas também possuem certa resistência elétrica. E, para simbolizar as lâmpadas, nós temos algumas opções. Temos aqui as mais utilizadas. Temos aqui, portanto, outra opção de circuito elétrico. Veja que a corrente elétrica sai do polo positivo, passa por nossa lâmpada e, através do efeito Joule, temos aqui a liberação de luz. A corrente elétrica segue o seu caminho até chegar ao polo negativo do gerador. É interessante perceber também que colocamos a letra R logo acima de nossa lâmpada. Isso porque, conforme destacamos, essa lâmpada também possui resistência elétrica. Beleza? Galerinha, eu vou dar um dado curioso para você agora e vou levantar uma pergunta curiosa em cima dele. Não sei se você sabia, mas a velocidade da corrente elétrica através do circuito geralmente é bem pequenininha. É da ordem de alguns centímetros a cada segundo. Porém, quando você liga uma lâmpada através de um interruptor, ela acende quase que instantaneamente. Por que é que isso ocorre? Para que possamos responder essa questão, vamos utilizar o nosso bom e velho simulador. Vamos lá. Mais uma vez, selecionaremos uma certa bateria. Vamos dizer que essa bateria possui dessa vez 20 volts de tensão elétrica. Antes de selecionar uma lâmpada para fazermos a associação, eu vou selecionar um certo resistor. Pode ser esse resistor de 10 ohms mesmo, tranquilo? Pessoinhas, eu vou completar esta associação e eu também colocarei uma novidade, que é o interruptor, a nossa famosa chave. É aquele elemento que pode interromper ou permitir a passagem de corrente elétrica via aplicação ou não da diferença de potencial da nossa pilha, do nosso gerador. Quando fechamos o nosso interruptor, fechamos a nossa chave, a diferença de potencial é estabelecida e temos, portanto, circulação de corrente elétrica. Uma boa opção desse simulador é também utilizarmos os símbolos que nós vimos agora há pouco, através desse recurso daqui. Eu vou apagar aqui os valores só para que você veja de forma mais clara. Temos aqui o nosso gerador, veja que temos o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo é sempre o tracinho maior, né? E o negativo é sempre o tracinho menor. Por isso que na aula passada eu disse para vocês que a parte laranja da nossa pilha é o polo positivo e a parte preta é o polo negativo, né? Porque eu já conhecia essa representação previamente. Em seguida, temos aqui a nossa chave, como você pode ver, né? Podemos abri-la a fim de interromper
a passagem de corrente elétrica, mas podemos fechá-la para permitir esse fluxo de cargas também. E, ali em cima, temos a representação do nosso resistor, na forma mais clássica. Tranquilinho? O que eu vou fazer agora é substituir esse resistor aqui de cima por uma lâmpada de 10 ohms também. Veja que a nossa chave está aberta, portanto não temos corrente elétrica nesse circuito. Quando nós fechamos essa chave, nós verificamos a passagem da corrente e, quando essa corrente elétrica passa pela lâmpada, nós temos a liberação de energia luminosa. Por isso nós temos aqui esses raios de luz representados em nossa lâmpada. Tranquilinho? Gente, como eu falei para vocês, quando nós acionamos o interruptor, a lâmpada meio que acende instantaneamente. Porém, a corrente elétrica não é tão rápida. Se você pensar, por exemplo, numa setinha que está saindo agora de nossa bateria, ela vai levar um certo tempo para chegar na lâmpada, né? Você poderia pensar também em termos de cargas negativas, no sentido real da corrente, né? Uma carguinha que esteja saindo aqui vai levar um certo tempo para chegar até lá. Mas aí é que está o pulo do gato. Veja que a carga elétrica, ela está espalhada por todas as regiões do circuito. Como eu falei para vocês na aula passada, todos os elementos aqui são formados por átomos e possuem também elétrons, logicamente. Então as cargas já estão espalhadas. Porém, a diferença de potencial é que faz com que essas cargas se mexam e se estabeleça uma corrente elétrica. Estabelecendo-se uma corrente elétrica, a nossa lâmpada vai brilhar via efeito Joule. Beleza? Então veja, a carga não sai instantaneamente daqui da pilha e vai até a lâmpada, não. Porém, quando nós fechamos esse circuito, a diferença de potencial do gerador é estabelecida para o circuito elétrico. Se temos diferença de potencial, temos também a aplicação de um campo elétrico que permeia todo esse circuito. E esse campo elétrico provoca uma força elétrica em cada uma dessas cargas. Em outras palavras, quando fechamos o circuito, existe uma força elétrica para cada carguinha dessas que faz com que elas se movimentem através do circuito. Então, a força é sentida tanto pela carga que está aqui, perto da bateria, tanto pela carga que está próxima da lâmpada. E é por isso que ela acende quase que instantaneamente. É que a velocidade de propagação desse campo elétrico é justamente a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Em outras palavras, você precisaria de um fio de 300 mil quilômetros para que você percebesse um atraso de 1 segundo entre você acionar o interruptor e a lâmpada começar a brilhar. Para você ter ideia, esse seria um fio que daria mais de 7 voltas em torno do planeta. Então, realmente é uma propagação absurda desse campo elétrico, né? Então, nunca se esqueça disso. É por isso que as lâmpadas acendem quase que instantaneamente. Afinal de contas, em sua residência, a ordem de grandeza desses fios está na casa dos metros. Então você não percebe esse atraso, beleza? E isso fica mais dramático ainda quando lembramos que esse é um circuito de corrente contínua, ou seja, a corrente aqui possui uma direção fixa de viagem. Mas nós aprendemos, na aula passada, que o sistema que chega até nossa residência é o sistema de corrente alternada, ou seja, uma carga que esteja nessa região
ela nem vai chegar a essa lâmpada. Ela vai simplesmente oscilar, mais ou menos assim, ó. E essa oscilação provoca uma corrente que vai de um mínimo até um máximo valor, né? Mas é suficiente para fazer com que aquela lâmpada brilhe tranquilamente. Em outras palavras, na prática, a carga elétrica que está bem pertinho de sua mão quando você aciona o interruptor, provavelmente nunca vai chegar até a lâmpada, beleza? Via corrente alternada. Ela só vai brilhar por conta dessa oscilação do fluxo aqui na própria lâmpada, belezinha? Aqui temos também a representação da nossa lâmpada, né? A nossa representação simbólica, como você pode perceber aqui em cima. Outra coisa que vale a pena mencionar também é que, como vimos, uma pequena resistência elétrica proporciona uma maior corrente. E é isso que nós vamos verificar aqui. Veja só, colocamos aqui uma resistência de 4 ohms. Perceba que a corrente elétrica aumenta e isso faz com que o brilho da lâmpada aumente também. Afinal de contas, se a corrente elétrica é maior, o efeito Joule será acentuado. Por outro lado, quando selecionamos uma resistência elétrica grande, a corrente elétrica diminui e o brilho da lâmpada também diminui. O efeito Joule será minimizado. Tranquilinho? Retornemos ao quadro. Agora que sabemos o que é resistência elétrica, o que é corrente elétrica também, sabemos o que é diferença de potencial ou tensão elétrica, aprenderemos a primeira lei de um físico alemão chamado Ohm. Essa é uma lei importantíssima para os circuitos elétricos, pois é uma lei capaz de relacionar a corrente elétrica com essas grandezas que aprendemos previamente, ou seja, com a resistência elétrica e também com a tensão elétrica. Para que possamos compreendê-la, retornaremos à simulação. Vamos lá. Galerinha, eu já deixei o circuito pronto para fazermos as nossas análises. Veja que escolhi uma bateria de 30 volts e um resistor de 10 ohms. Temos aqui o nosso aparelho medidor de corrente elétrica, que nesse momento nos indica uma corrente de 3 A. Conforme nós havíamos previsto, até o momento, quando nós aumentamos a resistência elétrica do resistor, nós temos uma redução de corrente elétrica. Veja que nesse momento, a corrente indicada é de 1 A somente. Outrora era de 3 A. Se nós reduzirmos a resistência elétrica associada ao circuito, perceberemos um aumento de corrente elétrica. Veja que aqui a corrente foi para 6 A. Então, por todas as análises que fizemos até agora, quanto maior a resistência, menor a corrente. E quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. A primeira conclusão é essa: corrente elétrica e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Outra coisa que podemos fazer é manter a resistência elétrica fixa. Vamos deixar aqui um valor de 15 ohms. Nós podemos colocar uma bateria que possua maior DDP e que forneça ao circuito uma maior tensão elétrica. Vamos selecionar aqui, por exemplo, uma tensão elétrica de 60 volts. Nesse momento, você já percebeu que a corrente elétrica subiu consideravelmente. Se nós reduzirmos a tensão elétrica para um valor, por exemplo, de 15 volts, nós teremos também uma redução na corrente elétrica. Quer dizer, então, que tensão elétrica
e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais se mantermos a resistência do circuito fixa. Isso acontece, pessoinhas, pelo que nós aprendemos lá da eletrostática. O trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga considerada vezes a diferença de potencial, de tal maneira que, se aumentarmos essa diferença de potencial, aumentamos também o trabalho da força elétrica, que faz com que as cargas viajem mais depressa, como vocês podem perceber. Por outro lado, se reduzirmos, essa tensão elétrica, reduziríamos também o trabalho da força elétrica e, portanto, as cargas se mexeriam mais vagarosamente. Essas informações são importantíssimas. Vamos analisá-las no quadro. Galerinha, essas são as informações importantíssimas que tiramos através de nossas análises. Corrente e tensão são grandezas diretamente proporcionais e corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Podemos escrever, portanto, a primeira lei de Ohm com esse formato daqui. Veja que a tensão elétrica aparece no numerador para indicar que, em relação à corrente elétrica, temos grandezas diretamente proporcionais, ou seja, uma maior tensão elétrica resulta numa maior corrente elétrica, enquanto uma menor tensão elétrica resulta numa menor corrente elétrica. A resistência elétrica, por outro lado, aparece no denominador, justamente para indicar que uma grande resistência resulta numa pequena corrente, enquanto que uma pequena resistência resulta numa grande corrente. Temos, portanto, a primeira lei de Ohm, só destacando que a tensão elétrica é medida em volts, a resistência elétrica é medida em ohms e a corrente elétrica é medida em amperes. Isso no Sistema Internacional de Unidades. Podemos reescrever a primeira lei de Ohm a nosso gosto. Por exemplo, se fizermos meios pelos extremos, a nossa resistência será multiplicada por nossa corrente. Podemos escrever, portanto, que a tensão elétrica é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente. É a mesma lei, é a mesma equação, porém com uma configuração diferente. Por outro lado, podemos também jogar a resistência para o numerador e a corrente elétrica para o denominador, meios pelos extremos. Daí, a resistência ficaria como U sobre I. O interessante dessa expressão é que ela nos dá também uma definição bacana para a resistência elétrica. Veja que a resistência seria uma razão entre a tensão elétrica e a corrente de determinado local, de tal maneira que, quando pegamos uma grande resistência, pegamos uma pequena corrente elétrica. E é justamente a função da resistência elétrica, Resistir à passagem de corrente. Beleza? Muito bem. Podemos agora resolver algumas questões. Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade de corrente elétrica, duração, resistência da pulsão do corpo envolvida. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 mA. Vamos anotar esse dado aqui. Afinal de contas, aprendemos que cada mili significa 10 a menos 3. Temos, portanto, 4 vezes 10 a menos 3 amperes. Legal! E que a resistência da pulsão do corpo envolvido seja de 3.000 ohms. Ok.
A resistência é, portanto, de 3.000 ohms. Colocarei também isso em notação científica. Temos a mesma coisa que 3 vezes 10 ao cubo ohms. Então, podemos afirmar que o choque elétrico pode ter sido devido ao contato com uma pilha grande de 1,5 volts, os contatos de uma lanterna contendo uma pilha grande de 6 volts, uma bateria de automóvel de 12 volts, uma descarga elétrica produzida por um raio num dia chuvoso, ou, na letra E, os contatos de uma tomada de rede elétrica de 120 volts. Através da primeira lei de Ohm, podemos encontrar qual é o valor da tensão elétrica associada a essa situação. E é isso que vamos fazer. A primeira lei de Ohm reza que a corrente elétrica é a mesma coisa que a tensão elétrica dividida pela resistência. Podemos pegar esse R e jogar para cá, junto da corrente, né? E isso vai fazer com que nós já tenhamos uma expressão para a tensão elétrica que desejamos descobrir. Vamos lá. A tensão elétrica vai ser a mesma coisa que a resistência, que de acordo com o enunciado é de 3 vezes 10 ao cubo ohms, vezes a corrente, que é de 4 mA, ou 4 vezes 10 a menos 3. Veja que 3 vezes 4 é a mesma coisa que 12. 10 à terceira com 10 a menos 3 é 10 elevado a zero, pois repetimos a base e somamos os expoentes. 3 menos 3 é zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então quer dizer que a nossa tensão elétrica é de 12 volts. E isso nos dá como resposta a letra C de cirrose. Os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts. Legal! Vamos para o próximo exercício. O gráfico a seguir mostra a corrente elétrica I em um elemento X de um circuito elétrico em função da diferença de potencial U sobre o elemento X. Realmente é isso que verificamos. Temos a corrente elétrica em função da DDP, ou seja, da tensão elétrica, beleza? Supondo que a resistência elétrica deste elemento não dependa da DDP nele aplicada, ou, em outras palavras, que a resistência seja constante, invariável, determine a corrente elétrica em amperes que circularia se uma diferença de potencial de 96 volts fosse aplicada ao elemento. Muito bem, vamos lá. Pessoinhas, esse é um gráfico da corrente pela DDP. Como nós temos a garantia de que a resistência elétrica é constante, podemos escolher qualquer ponto deste gráfico e nós teremos a mesma resistência. Beleza? O problema é que nós não conhecemos essa resistência elétrica. Se nós conhecêssemos, utilizaríamos a primeira lei de Ohm de cara e já saberíamos qual é a corrente elétrica para esta DDP de 96 volts, mas não conhecemos essa resistência. Então não podemos conhecer de cara qual é essa corrente elétrica. Então precisaremos, primeiramente, aplicar a primeira lei de Ohm para esses pontinhos do gráfico. Beleza? Podemos escolher qualquer um deles. Veja só, sabemos que a corrente elétrica é a mesma coisa que a tensão elétrica dividida pela resistência. E se fizermos meios pelos extremos, encontraremos que a resistência é a mesma coisa que a tensão sobre a corrente. Não se esqueça disso. E por que é que isso é vantajoso? Veja só, a resistência será, portanto, a tensão sobre a corrente. Vamos escolher esse ponto, o ponto número 1. Aqui, a DDP é de 40 volts e a corrente é de 5 amperes. Ficaríamos, então, com
40 dividido por 5. Veja que 40 por 5 é a mesma coisa que 8. E a nossa resposta para a resistência seria essa, 8 ohms. O bacaninha também é que isso vai se repetir para qualquer ponto. Por exemplo, nesse segundo ponto ficaríamos com 30 divididos por 3,75. Isso dá 8 também. Mesma coisa que 20 por 2,5 dá 8. E 10 por 1,25 também dá 8. Então, qualquer ponto que você escolhesse daria a resistência desejada. Tranquilinho? Agora que conhecemos essa resistência, podemos encontrar a corrente para uma DDP de 96 volts. Vamos lá. Sabemos que a corrente elétrica é a tensão elétrica dividida pela resistência. A tensão desejada é de 96 volts e a resistência constante é de 8 ohms. Se fizermos essa divisão, encontramos o bonito resultado de 12 amperes. Tá aí a nossa resposta. Algo legal que podemos fazer é utilizar a simulação para verificarmos esse resultado. Veja só, temos aqui uma bateria de 96 volts, bacana, 96 volts, e aqui nós associamos essa bateria a uma resistência elétrica de 8 ohms, conforme nós previmos. Legal, 8 ohms. Podemos completar essa associação fio condutor por fio condutor. Observe que a corrente elétrica realmente tem o valor de 12 amperes para essa situação. Podemos também verificar se o gráfico foi construído de maneira correta. Por exemplo, neste quarto ponto, se a DDP for de 10 volts, quer dizer então que a corrente cai para 1,25 ampere. Vamos lá. 10 volts, opa, estamos chegando perto. Realmente temos uma corrente de 1,25 ampere. Se nós subirmos essa DDP para 20 volts, teremos, portanto, uma corrente de 2,5 ampere. Olha só que bacana. 30 volts, a expectativa é que a corrente seja de 3,75. E realmente é isso que acontece. Podemos confiar plenamente na primeira lei de Ohm. Bem bacaninha, né? E, por fim, o último ponto dizia que, para 40 volts, temos uma corrente elétrica de 5 amperes. E realmente é isso que acontece. O legal é que essa é justamente a definição da resistência elétrica a partir da primeira lei de Ohm, que foi o que destacamos antes dos exercícios. A resistência elétrica, se dita constante, pode fazer uma razão entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. E é justamente isso que nós vimos através desse gráfico, de uma maneira tão legal. Quando nós pegávamos diferentes valores de tensão, conseguíamos prever o resultado da corrente elétrica através da resistência previamente conhecida. Muito legal. Agora veremos o que são resistores ôhmicos. De maneira bastante simplificada, um resistor ôhmico é qualquer resistor que obedeça à primeira lei de Ohm, ou seja, que siga aquela relação que aprendemos agora há pouco e que possua resistência elétrica constante. É que a resistência elétrica, conforme veremos na próxima aula, pode variar de acordo com algumas grandezas, inclusive com a temperatura do resistor. Mas, aqui, consideraremos que os resistores ôhmicos são resistores de resistência elétrica invariável. Beleza? Pela própria primeira lei de Ohm, podemos fazer U igual a R vezes I, ou seja, a tensão elétrica igual a resistência vezes a corrente. O bom disso
é que isso nos leva a uma análise gráfica bastante característica de resistores ômicos. Veja só, a tensão elétrica é igual à resistência vezes a corrente. Nesse caso, consideraremos que o nosso U seria o y de uma função de primeiro grau incompleta. A nossa resistência seria a mesma coisa que o coeficiente angular e, logicamente, é dado como constante. É o nosso A. E o nosso I seria justamente o x deste plano cartesiano. Beleza? Quer dizer, então, que esta equação pode ser escrita na forma dessa função. E essa função é uma equação de primeiro grau incompleta. Veja que o B não aparece aqui. Tranquilinho? Como ele não aparece, a gente diz que esse gráfico parte da origem. Tanto é que se você fizer x igual a zero, você vai encontrar a vezes zero, que é igual a zero. Por isso que a função parte aqui do ponto 0, 0. Tranquilo? E aí, em seguida, nós percebemos que esse gráfico possui como característica uma reta crescente. Afinal de contas, a nossa resistência sempre possui valores positivos. Então, o coeficiente angular também possui valores positivos e a reta só pode ser crescente mesmo. Ou seja, a nossa tensão elétrica crescerá junto com a nossa corrente elétrica. Tranquilinho? Grandezas diretamente proporcionais. Nesse gráfico, nós escolheremos um valor final de tensão elétrica e um valor final de corrente elétrica. É legal você perceber que no eixo vertical nós teríamos U menos zero, que é a mesma coisa que U. E aqui embaixo nós teríamos I menos zero, que é a mesma coisa que I. Nota para essa chave perfeitamente desenhada, né? Isso é bem bacana, podemos destacar aqui, né? Galerinha, veja só. Nós podemos destacar este ângulo de inclinação em relação à horizontal. Vamos chamá-lo de ângulo θ. Existe uma razão para esse ângulo θ estar aqui. Veja bem, se nós pegarmos a tangente de θ, pegaremos o cateto oposto a esse ângulo, que é esse carinha daqui, que corresponde ao nosso U, ou seja, a nossa tensão elétrica, sobre o cateto adjacente. Veja que esse carinha daqui seria a hipotenusa. O cateto adjacente é esse coleguinha daqui. Corresponde à corrente elétrica, ou seja, ao I. Tranquilinho? E esse termo é um termo que nós já conhecemos. Lembre-se, a primeira lei de Ohm diz que I é igual a U sobre R. Fazendo meios pelos extremos, encontramos que R é U sobre I, a tensão sobre a corrente. Beleza? Quer dizer, então, que em gráficos de resistores ômicos, em gráficos da tensão pela corrente, calcular a tangente de θ é a mesma coisa que calcular a resistência elétrica de nosso resistor e, consequentemente, de nosso circuito. Beleza? Pessoinhas, os resistores não ômicos não obedecem à primeira lei de Ohm. Podem apresentar, portanto, resistência elétrica variável e, nesse caso, a relação entre a corrente e a tensão elétrica não obedece a regra específica alguma. Isso faz com que os seus gráficos da tensão pela corrente sejam qualquer tipo de curva, menos uma reta crescente. Temos aqui alguns gráficos de resistores não ômicos. Veja que realmente aquela relação que nós aprendemos não é obedecida de jeito algum. Podemos agora fazer alguns exercícios baseados nesses conceitos. Vamos lá! Durante um teste com um resistor elétrico, um técnico faz várias medidas da diferença de potencial U aplicada em seus terminais
e da corrente elétrica I que o atravessa. Com os dados obtidos, ele constrói o gráfico abaixo. Perceba que este é um gráfico da tensão elétrica pela corrente e, como resultado, temos aqui uma reta crescente partindo da origem. Realmente, temos aqui um resistor ôhmico, um resistor de resistência elétrica constante e que obedece à primeira lei de Ohm. Tranquilinho? Pessoinhas, perceba apenas que, na tensão elétrica, nós temos uma obediência ao SI. Estamos aqui trabalhando em volts. Na corrente elétrica também. Porém, não podemos esquecer que essa graduação é em 10 a menos 3 ampere. Ou seja, aqui seria 1 vezes 10 a menos 3 amperes, 2 vezes 10 a menos 3 amperes, 3 vezes 10 a menos 3 amperes e assim por diante. Dos valores abaixo, qual melhor representa o valor de resistência elétrica desse resistor? Tranquilinho. Temos tensão, temos corrente, podemos encontrar a resistência elétrica. Fácil, fácil. Primeira lei de Ohm. Para isso, precisamos encontrar um ponto bom para a nossa análise. Veja que esse ponto aqui não é muito legal, porque não temos com exatidão o valor da tensão elétrica, por mais que tenhamos o valor da corrente. Aqui, para essa corrente de 2 vezes 10 a menos 3 ampere, nós temos uma tensão elétrica bastante distinguível, né? Que é de 3 volts. Esse é um ponto bacana para trabalharmos. Vamos destacá-lo aqui. Para o ponto de 3 vezes 10 a menos 3 ampere, mais uma vez temos uma certa indefinição em termos gráficos quanto à tensão elétrica. Isso não ocorre mais para esse ponto aqui de cima, que seria o correspondente a uma corrente de 4 vezes 10 a menos 3 amperes e uma tensão de 6 volts. Podemos trabalhar, então, ou com esse ponto ou com esse ponto daqui. No fundo, dá o mesmo trabalho, porque, como sabemos, a resistência elétrica é tida como constante. Vamos lá. A primeira lei de Ohm diz que I é igual a U sobre R, né? A corrente é a tensão sobre a resistência, mas, se fizermos meios pelos extremos, podemos escrever que a resistência elétrica é a mesma coisa que a tensão sobre a corrente. Eu vou colocar aqui a mesma expressão duas vezes para você perceber que poderíamos trabalhar com qualquer um dos dois pontos. No primeiro ponto, esse aqui de cima, nós temos uma tensão de 6 volts e uma corrente de 4 vezes 10 a menos 3 ampere. 6 volts sobre 4 vezes 10 a menos 3. 6 por 4 é a mesma coisa que 1,5. Esse 10 a menos 3, ao subir para o numerador, vai como 10 à terceira, que é 1000. E 1000 vezes 1,5 é a mesma coisa que 1.500 ohms. Aqui embaixo pegaríamos o outro ponto, que seria esse daqui. Temos uma DDP de 3 volts e uma corrente elétrica de 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Mesma lógica. 3 por 2 é a mesma coisa que 1,5. Esse 10 a menos 3 vai para o numerador como 10 a mais 3. E isso vai ser também igual a 1.500 ohms. Podemos marcar a letra B de bronquite. Beleza? Pessoinhas, é interessante perceber também que você poderia ter aplicado a regrinha da tangente, beleza? Ela será numericamente igual à resistência. Então você poderia ter definido, por exemplo, este triângulo daqui e você poderia aplicar essa regrinha da tangente. O ângulo está aqui, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Ficaria a mesma coisa que 3 volts divididos por 2 vezes 10 a menos 3 amperes. E aí você seguiria nessa continha que nós já fizemos. Você escolhe o caminho que você prefere para resolver as questões. Você poderia também, logicamente,
ter escolhido este triângulo maiorzinho daqui, vê só, daqui até aqui, não teria problema. O ângulo de inclinação, θ, estaria aqui, e a tangente dele deve ser igual à resistência, né? O cateto oposto é esse carinha, de 6 volts, e o adjacente é esse aqui, 4 vezes 10 a menos 3 ampere. Dividindo um pelo outro, você chegaria nesse raciocínio. E chegaria, logicamente, à mesma resposta. Muito bem, vamos para a última questão do dia. Considere os gráficos a seguir que representam a tensão U nos terminais de componentes elétricos em função da intensidade da corrente I que os percorre. Dentre esses gráficos, pode-se utilizar para representar componentes ômicos somente. Galerinha, todos os gráficos são da tensão pela corrente elétrica. Porém, para resistores ômicos, nós temos uma resistência elétrica constante, o que nos leva a gráficos que possuam retas crescentes a partir da origem. Veja, portanto, que o elemento número 1 atende a esses requisitos e, portanto, trata-se de um componente ômico. O componente número 2 possui uma curva, o que indica que a resistência não é mais constante a todo momento. Veja que o gráfico 3 também possui esse problema. Podemos descartá-lo. O gráfico número 4 possui um problema. Veja que este é um gráfico cuja reta é crescente, mas que não parte da origem. O problema disso é que a nossa expressão diz que a tensão é R vezes I, a resistência vezes a corrente. Quando a resistência vale zero, então teríamos 0 vezes R, que deve ser igual a zero. Então o gráfico deve partir da origem, beleza? Como esse não parte, podemos descartá-lo. O problema deste quinto gráfico é que, quando pegamos correntes maiores, nós pegamos tensões elétricas menores. Por exemplo, neste ponto daqui, nós temos uma grande tensão e uma pequena corrente. Quando vamos para esse pontinho daqui, nós temos, por outro lado, uma grande corrente e uma pequena tensão. E nós aprendemos que, para um resistor ômico, nós precisamos que a tensão elétrica e a corrente sejam diretamente proporcionais e não inversamente, como esse gráfico daqui propõe. Podemos descartá-lo também e a nossa opção seria a letra A, de AIDS. Tranquilinho? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula de eletrodinâmica.